a gente vai falar de água na atmosfera, só que dentro dessa situação de água na atmosfera nós vamos falar também de ciclo hidrológico, tá? Para falar-se de água na atmosfera precisamos falar do ciclo hidrológico, como que funciona, tá? Então, essa partezinha de água na atmosfera a gente vai falar, né? Como eu mencionei, ciclo hidrológico, vamos falar de litometeoros, hidrometeoros, que a gente vai falar sobre essa situação também, tá? Vamos falar também os que afetam a visibilidade. Essa parte, exatamente, de água na atmosfera, ela é importante por conta do que tudo que tem nessa questão de água na atmosfera vai se afetar na questão de visibilidade nossa. Então vai entrar nessa partezinha aí, nos componentes, hidrometeoro, litometeoro, precipitante, depositante. Nós vamos falar do que restringe a visibilidade ou não restringe a visibilidade, o que afeta na visibilidade, etc e tal. É uma parte bem simples da matéria, bem tranquila, nada de chatice aí nessa questão de água na atmosfera, bem simplesona, beleza? Bom, água na atmosfera, o importante nosso, gente, é a gente entender um pouco como que funciona o nosso ciclo hidrológico, tá? Ciclo hidrológico. O que significa hidrológico pra gente? Então, se a gente está falando de ciclo hidrológico, nós estamos falando de quê? Hidro tem a ver com água, tá? Então, como nós estamos falando de ciclo hidrológico, nós estamos falando da água. Como vai funcionar o ciclo da água, tá? Como que vai ser esse ciclo da água? Muito importante, porque nós temos a água na forma líquida, correto? A água está na forma líquida. E quando ela sai da forma líquida, eu estou colocando essa minha aguinha aqui, mas não parece aguinha não, né? Essa está na forma líquida. O que vai acontecer se a gente chegar um calorzinho ali? Chegar um calorzinho na água. O que vai chegar ali na água? A gente chegando ali, a gente vai falar assim, opa, chegou a água ali, e aí tem a água. Então o que acontece se a gente chegar um calorzinho nessa água aí? A água vai se transformar. Vapor. E entra nessa situação de vapor, tá? Que nesse papo aqui de líquido, ela vai vaporizar, tá? Então olha só, ela vai se transformar num vapor de água. Porque a gente tem a chamada, a gente vai vir falar isso, tá? Liquefação, vaporização, fusão, que é isso que cai em prova, tá? Ciclo hidrológico, teoricamente, é só para explicar para vocês como que funciona a questão da água, mas quando a gente for falar já de como se diz, as características da água ali, que a gente vai falar de fusão, as transformações da água, aí já vai ser diferente, aí já vai ser importante para a prova. Então, basicamente funciona dessa maneira. A água está na forma líquida, ela, chegando um calorzinho nela ali, ela vai acontecer a vaporização, que é a transformação, né, basicamente da água ali para vapor, tá? E aí quando a água é transformada de líquido para vapor, que a gente vai falar de vaporização, depois o que acontece? Lembra que a gente falou lá nas nuvens? Quando eu falei de nuvens para vocês, eu falei que basicamente a nuvem é o quê? É um vapor de água suspenso na atmosfera que condensou, tá? Então a gente tem a condensação. Lá em nuvens a gente fala isso. Então quando a gente fala essa situação, vapor de água, o nevoeiro também entra nessa parte aqui. Mas o que difere o nevoeiro, que é uma névoa bem saturada, o que difere o nevoeiro de uma nuvem? É que o nevoeiro é o vapor de água suspenso na atmosfera e a nuvem ou as nuvens é o vapor de água suspenso na atmosfera, só que há a condensação. A diferença exata entre os dois é isso, porque um está na forma de vapor e o outro está na forma condensada. A nuvem é condensada, já o nevoeiro é o vapor.
Beleza? Então aqui aconteceu essa situação nossa aí de vapor. E aí teve o vapor, o que aconteceu? Formação de nuvem. Aí aqui entra a nossa chamada condensação. Correto? Porque a condensação é exatamente o fato da nuvem condensar, ou seja, o vapor de água se condensar. Tá joia? Então, muita atenção na situação que condensação é o vapor de água transferido para quê? Para uma condensação para a nuvem. Aí, gente, o que acontece? Tem a nuvem lá dentro, tá? Nuvem, vapor de água lá dentro. O que vai acontecer com essa nuvem? Ela vai desaguar. Ou seja, ela vai sair de vapor para líquido. Isso aqui é chamado de liquefação. Ou seja, o que é liquefação? Exatamente a parte que sai de vapor para líquido. Que na prova, muita atenção, eles não falam muito liquefação, eles falam muito condensação, que é a mesma merda. A única diferença é o nome. Então, condensação e liquefação é a mesma coisa. O que é isso? É a nuvem condensação, é a nuvem condensada precipitando, chovendo e transformando de condensação para líquido, de vapor para líquido. É isso que cobra mais em prova, da questão do ciclo hidrológico. Por isso que eu estou falando para vocês exatamente esse ponto aqui. E lembrando que a gente tem um nevoeiro, por exemplo, que é o nosso hidrometeoro. Esse nosso hidrometeoro, basicamente é porque ele é vapor de água em suspensão na atmosfera, tá? Que é um hidrometeoro, que a gente vai falar desse hidrometeoro, que no caso nosso é o nosso nevoeiro, nossa névoa úmida e etc e tal. Tá joia? Então, bem simples essa nossa questão aqui. E lembrando, porque basicamente o que acontece? Líquido, vamos colocar o solzinho aqui, né? Nós temos o líquido. Quando o sol atinge a Terra, vai aquecer, esse líquido vai se transformar em vapor, vaporização de líquido para vapor. Esse vapor vai condensar, se transformar numa nuvem, e quando se transformar numa nuvem, que é questão de condensação, vai chover, e quando chover, condensação, que é do vapor de água, ou seja, da nuvem, vapor de água para a forma líquida novamente. E isso faz a nossa liquefação ou vulgo condensação, que é a mesma coisa. Ou seja, é um ciclo sem fim, tá? Até Papai do Céu acabar com a água no mundo. Então, teoricamente, líquido, vapor, condensou, choveu de volta. Por isso que é chamado de ciclo hidrológico, que é o ciclo da água. Dúvida? Tranquilão? Suavão? Show! Agora a gente vai entrar, vamos falar dessas fases, dessa transformação da água, tá? Para falar dessa transformação da água, eu vou fazer aqui para vocês aqui um tubinho de gelo, tá? Que nós vamos ter um tubinho de gelo aqui. Beleza? Nesse calorzinho, beleza? Questão de gelinho. Sólido. Quais são os estados da água? Fria, morna e quente? Não. Sólido, líquido e gasoso. São os 3 estados da água. Tá bom? Então nós temos o sólido, que vulgo é conhecido como gelo. Nós vamos ter a torneirinha aqui, tá? Torneirinha aqui, que vai ser associado, que essa torneira minha tá uma merda, que pela puta que pariu, a torneirinha tá uma merda. Líquido,
tá? Que aí a gente vai fazer a torneirinha aqui, chuviscozinho, tá? E aí a gente vai ter o gasoso. Então, os três estados da água: sólido, líquido e gasoso. Esses três estados da água aqui são exatamente os estados dela, que é a mais sólida, gelinho, líquido, que a gente conhece mais comum, e o gasoso, que é aquele vaporzinho de água, tá? Agora que vem a diferença das situações. Por quê? É aqui que vai ter os nomes de transformações, tá? Um nome que a gente já falou é esse daqui, ó. A passagem da água para gasoso. Quando a gente tem a transformação de líquido para gasoso, é o que eu falei para vocês. De líquido para gasoso, qual que vai ser o nome? Líquido para gasoso, a gente tem o nome. Fala aí. Líquido para gasoso. Está na forma líquida. O que acontece quando chega o sol? Aquece. E aquela água vai se transformar em um vapor. Aí veio o Sherlock Holmes e deu o nome de hidrometeoro. É um hidrometeoro, só que a transformação, se está se transformando para vapor, ele colocou o nome de vaporização. Tá? Então, ou seja, é um hidrometeoro, só que transformado, a transformação que a ANAC vai pedir para vocês, tá? Essa transformação de líquido para gasoso é chamado de vaporização, certo? Vaporização exatamente é a transformação, é o nome se dado, mais técnico se dado, a água se transformar, o líquido se transformar em gasoso, tá? Outro nome que a gente já falou, né, que esse vapor vai condensar e de condensado vai se transformar em líquido. Olha aqui, ó, aqui a ANAC mais que obra, ó, de vapor, melhor dizendo, de gasoso para líquido. Se a gente tem o de gasoso para líquido, vai chamar o quê? Eu falei, ó, ela está na forma condensada, a condensação vai se transformar em líquido. Qual o nome que eles vão dar? É a liquefação? É a liquefação. Liquefação é exatamente do vapor que condensou e jogou para líquido. Então, liquefação. Mas pode ser chamado de condensação. Exato. Também. É esse o ponto que eu quero chegar. Eles não vai cair muito liquefação para vocês. Vai cair mais condensação. Condensação. O que é condensação? É o estado gasoso transformado em líquido. Ponto. Simples assim. Tá? Agora, de líquido para sólido, é até mais simples isso, de líquido para sólido. Líquido para sólido, se está se transformando em sólido. Solidificação? Exatamente. Solidificação. Tá vendo que não é tão complicado? O que eles mais chamam a atenção é liquefação e condensação, que é a mesma merda, que é de gasoso para líquido, tá? De sólido para líquido, cuidado. Porque, ó, de líquido para sólido, tranquilo, é solidificação. Então, de sólido para líquido é liquefação? Não. Liquefação é de gasoso para líquido. Aqui é o único nome esquisito, que é chamado de fusão. O único nome esquisito é esse. Fusão. Tá? É o suco da confusão. Sabe quando você faz a caipirinha? A caipirinha você não bota gelo? E o gelo com
com as biritas lá, ou seja, é o suco da confusão, que é a confusão que é o gelinho com líquido. Então, de gelo sólido para líquido, fusão. Suco da confusão, lembra essa porra, tá? Exatamente, que é o nome mais chatinho que a gente tem. O que é o suco da confusão? É quando tem gelo para líquido. Gelo e líquido. Então, de gelo para líquido é o suco da confusão, vulgo fusão, tá? O que tem a ver? Porra nenhuma. Mas você vai lembrar. Agora, isso daqui pega. Gasoso para sólido e sólido para gasoso. Muita atenção nisso. Eu vou até fazer a nuvenzinha aqui do condensação, tá? Aqui é a nuvem condensada, para vocês lembrarem disso. Gasoso para líquido. Muita atenção nesse cara aqui. Porque você pode ter a passagem diretão, DCTzão, direto de sólido para gasoso, sem passar por líquido, ou seja, o gelo já transformar em vapor sem passar para líquido. Isso a gente já viu nessa embalada? Gelo seco. Você tem um gelo seco ali, que esse gelo seco, ele já transforma direto para gasoso. Tá? Direto, transformação direta, sem o gelo, que é aquele, né, que a gente conhece, né? O gelo ele descongela, vira líquido e aí depois com um solzinho quente ali ele evapora. Sem essa passagem, é direto de sólido para gasoso, exemplo que eu dei aqui, gelo seco, ou de gasoso para líquido. Já viu que ele é nitrogênio, né? De gasoso para sólido? É de gasoso para sólido, para ver se estava prestando atenção. É de gasoso para sólido, tá? Já viu aqueles bagulhinhos, como é que chama? É nitrogênio, aquela porra lá, nitrogênio, que tem um vaporzinho, faz alimento. Tem um negocinho que é usado na culinária, que é o nitrogêniozinho ali que você tem ali, e coloca o alimento e instantaneamente faz a casquinha. Ou seja, é um vapor, é um gás que está ali, o nitrogênio ali, é um gás que instantaneamente ele pega, você coloca o alimento lá dentro e faz aquela casquinha cristalizando o alimento, que é a passagem do gasoso direto para o sólido, sem transformar em líquido. Então, do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, não importa a cor do sabonete, se não é branca, é chamado de sublimação. A sublimação é outra que pega, porque eles falam muito nisso. A passagem direta do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido é chamado de sublimação. Então, muita atenção nos focos onde, quando a gente tem de gasoso para o líquido, que é a nuvem condensada transformar para água, liquefação ou condensação, e sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para gasoso ou do gasoso para sólido, tá? De sólido para líquido, fusão, e de líquido para vapor, vaporização. Correto? Então nós falamos de água na atmosfera e nós falamos de ciclo hidrológico. Tá joia?